Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais um Poderosamente. Hoje nós temos um convidado, eu e a Maricele Bernini, a psicóloga, nós vamos receber hoje no Poderosamente o Sebastião de Almeida Neto, o popular Tião. E hoje o tema que nós vamos abordar é superação. No transcorrer do programa, vocês vão acompanhar o depoimento dele e a superação dia a dia. Pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta. Maricele Bernini, seja bem-vinda. Obrigada, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente está com um convidado muito especial. Tião, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Poderosamente. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho do histórico da tua vida, né? Você que teve o diagnóstico de um tipo de linfoma e você está em tratamento e você contou para a gente que existe, né, um processo de superação. Conta para a gente, Tião, como que está sendo tudo isso. Boa noite, Maricele. Boa noite, Antônia. Boa noite. Tudo começou eu me apalpando no corpo, em meados de 2014, 2015, descobri um caroço nas virilhas. Aí, então, eu procurei um médico, até o médico falou, isso é normal de sair esse caroço na virilha, porque praticava muito esporte na época, né? E até então, o médico falou que era normal. E se passou um ano e esse caroço não sumiu. Fiquei com esse caroço. E daí, peguei minha esposa, comentei que o caroço não tinha sumido. E aí, então, eu procurei, aí fiquei preocupado, né, porque não tinha sumido esse caroço na virilha. Aí procurei um tratamento médico para saber o que acontece com esse caroço não sumir. Aí, sim, fui procurar um oncologista, né, para ver por que não sumia. Aí ele me falou que tinha que fazer uma biópsia, que realmente o caroço tinha que ter sumido, e fiz a biópsia, aí a casa caiu, né? Aí veio o diagnóstico, que eu estava com linfoma. Até então, na primeira, falou que o linfoma era um linfoma não Hodgkin. Eu não tinha se aprofundado ainda nele todo. Aí procurei o Dr. Fausto em Londrina, e sim, aí procurei fazer um exame mais detalhado, uma imunistoquímica, né? E descobri que eu estava com linfoma não Hodgkin follicular. E esse linfoma é um linfoma até é o mais comum entre os linfomas, só que é alto risco. É um linfoma assim muito perigoso. É um linfoma agressivo. Esse linfoma meu, ele não é o agressivo, ele é o lento, ele é um dos mais lentos. Eu fiquei em acompanhamento no Hospital do Câncer de Londrina 7 anos e meio, só em acompanhamento, porque eu nunca tive os sintomas, que é uma sudorência, emagrecimento e febre. Eu nunca tive isso, sabe? E aí, então, passou todos esses anos, aí o ano passado, sim. O ano passado que eu comecei a fazer o tratamento desse linfoma meu, com quimioterapia e mais umas drogas que eles aplicam junto com a quimioterapia. Agora, Sebastião, faz anos isso. Você detectou esse câncer em 2015. Durante todos esses anos em que você convive com a doença, superando dia a dia, como é que tem sido para você a convivência do dia a dia com o seu trabalho, as suas atividades? Como é que tem sido? Atividade do meu serviço e o apoio da minha família, dos amigos, isso para o meu tratamento foi fundamental, tanto psicológico, foi tudo, sabe? Isso aí foi fundamental. Eu procurei não
pensar que eu estava com essa doença, procurei fazer do meu serviço em si uma coisa um tratamento auxiliar, que me ajudou muito nesse tratamento meu. E a sua fé? Eu acho que a fé é número 1. Eu acho que a minha fé da minha esposa, dos meus familiares, foi o que me ajudou imensamente, que esse tratamento meu está sendo, foi bem sucedido com a quimioterapia, com os outros medicamentos. Ainda estou em acompanhamento ainda por mais 1 ano e meio. Cada 6 meses eu faço uso do medicamento. Falar do assunto não é bom, né? Com o passar do tempo, evidentemente que vem ali, com mais frequência. Como é que é falar do assunto? Eu É doloroso? Hoje eu falo desse assunto sem chorar, sem descer lágrimas, porque está superado. Para mim está superado. Estou em tratamento ainda, mas eu sou uma pessoa de muita fé também, minha família me ajudou muito, então eu falo disso como se fosse uma dor de cabeça, que daqui uns minutos vai passar. Isso me ajudou muito. Marcelo, o apoio da família é tudo nesse momento também, né? É fundamental, né? Tião, a gente estava conversando um pouquinho, né, antes da entrevista, e você estava falando para mim e para o Antônio que assim que você obteve o diagnóstico, você teve muito apoio dos seus 2 filhos, da tua esposa, né? E isso fez toda a diferença nesses 9 anos de diagnóstico. E você também estava contando para gente que você não teve sintomas da doença nesses anos todos. Conta pra gente, Tião, quando você pegou o diagnóstico, né, que o médico falou para você, olha, é um tipo de linfoma, e como que foi você contar para sua família, como que você reagiu diante desse diagnóstico? Ah, sim, isso aí quando você escuta um diagnóstico desse, assusta, né? A gente que está nessa área ainda, que mexe com paciente daqui e sabe a gravidade da doença, Porque você foi um trabalha baque, com a foi um saúde, baque. né? Isso, eu trabalho com a saúde. Então é um baque, foi um baque muito grande. E a minha superação foi isso, foi a família me ajudando, foi muita gente, rede social, tudo falando bem, que vai dar tudo certo o tratamento, foi inúmeras pessoas falando isso, então foi fundamental para dar certo o tratamento que eu estou. Você teve o apoio dos seus 2 filhos, da sua esposa, da sua família, dos seus familiares, dos amigos, imagino que dos colegas de trabalho. Mas e você, Tião, ali na sua intimidade, naquele momento que é só você e Deus, né? Que são os seus momentos de oração, naquele momento que você está sozinho no seu quarto. Como que foi isso para você? Conta pra gente. Como que você sentiu todos esses anos de tratamento? O que você tem pensado a respeito de você mesmo? Eu no início, eu procurei escutar segunda e terceiras opiniões de outros médicos, mas a minha cabeça sempre foi na cura, sempre foi na reabilitação. Eu procurei sempre pensar que eu ia ser curado. Que interessante, né, Antônio? A gente vê que ele o positivismo dele também, a força, aliado evidentemente com a oração, a ajuda da família, é importante. Quer dizer, você fala de um assunto hoje com uma certa, tranquilidade. No começo foi mais difícil para você falar do assunto, né? Muito difícil, Antônio, muito difícil mesmo. Olha, era qualquer pessoa que eu comentasse ou que eu falasse do problema, a lágrima corria. A lágrima a lágrima corria, mas olha, o choro vinha, então foi muito difícil no começo, viu. Isso e na verdade você supera todos os dias, não é? Porque você ainda está com a doença, né? Ela é incurável. Eu faço o tratamento que fiz, né, esses nódulos eles somem, só que ele pode voltar. Uhum.
Eu estou praticamente na metade do tratamento. Agora que eu tenho o tratamento agora são 2 anos que eu faço uso do medicamento a cada 60 dias. Você mentaliza, você verbaliza esse seu positivismo, como é que é? Eu acho que o que ajuda muito é eu não pensar no problema. Eu procuro não pensar e ocupar a cabeça no que eu mais gosto de fazer, o meu serviço. Trabalho de manhã, trabalho à tarde, trabalho de madrugada, Contato com as trabalho pessoas? contato com as pessoas. Então, isso me ajudou muito, mas muito, que foi praticamente e vai ser a cura desse linfoma meu. Quer dizer, se você não tivesse todas as atividades, com certeza seria muito mais difícil para você, né? Ah, Se sim, você tivesse isolado. Hoje eu dou um conselho para quem passa com esse tipo de problema, ou não igual o meu, ou diferente, que se espelhe em mim. Se espelhe em mim, procura Deus, procura rezar, procura pensar conversa de pessoas que vão ajudar. Eu tenho certeza que você vai ser curado, vai melhorar a tua autoestima. Eu tenho certeza que o tratamento que você está fazendo vai dar certo. Esse positivismo é interessante, né? Porque quando a gente ouve as pessoas negativas, a gente não se sente bem, né? Principalmente num ciclo. E no caso dele, que lida com as pessoas, e ele transmitir esse positivismo ajuda as outras pessoas também na própria convivência. Além, lógico, dos depoimentos que ele dá, né? Sim, e tem um processo muito interessante, né, Tião, que acontece na tua vida, que em um primeiro momento, quando você recebeu o seu diagnóstico, não é um diagnóstico tão simples, né, de você passar pelo processo de aceitação, né? Então você teve todo o apoio que você teve, mas tem algo que chama em você, que chama atenção em você, que é o contato que você tem com o teu eu maior, que habita dentro de você e que faz toda a diferença, porque se você não tivesse, né, todo esse processo de aceitação, de elaboração desse diagnóstico, lógico que o apoio da família, dos amigos e tudo mais é uma condição necessária, mas se você não tivesse esse contato tão bonito que você tem com o teu eu maior, talvez as coisas não estariam tão boas, né, em relação ao teu diagnóstico como está hoje. E isso faz toda a diferença. E assim, a gente pensando, né, que uma mente saudável manifesta um corpo saudável. Você estava contando para gente, né, que você nunca passou mal, você não tem sintomas e nesses 9 anos de tratamento do seu diagnóstico, não é para que você para tratar a doença, é para que a doença não aconteça, não é isso? É isso mesmo. O meu tratamento agora é um acompanhamento, né, com medicamento para que a doença não evolua, né? Ela diminui cada vez mais. É preventivo, É né, preventivo Tião? agora. Uhum. E eu estou aqui imaginando, né, como que você lida com isso, né, igual o Antônio estava falando. Como que é, Tião, assim, em relação... O que mudou na tua vida? Você já era uma pessoa que se cuidava ou você passou a se cuidar depois do diagnóstico? Você é meio esportista, né? Então, o que mudou depois do diagnóstico? Assim, eu pratico esporte desde os 13 anos de idade. Praticamente nunca fumei na minha vida, nunca coloquei um cigarro na boca. Bebo muito socialmente, sim, numa festinha, mas muito pouco mesmo. Foi o tratamento teve êxito por isso. Falei para minha médica isso no final do tratamento e ela falou: é isso mesmo, o tratamento deu certo e está dando, a ajuda maior está sendo de você mesmo, de você não fumar, de você não beber, de você praticar esporte. Você manteve, né, hábitos de vida saudáveis que você já tinha antes mesmo, né, do diagnóstico.
e hábitos de vida saudáveis, né, Antônio? A gente falando fisiologicamente, mas e emocionalmente? Como que você faz para você ficar bem? Fala pra gente. Eu procuro, por exemplo, fazer o que gosta. Eu sempre falei isso. Eu sempre, meu trabalho, ajudar as pessoas, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Minha vida, desde lá, sempre foi ajudar as pessoas. Então, esse ego meu me ajudou também no meu tratamento. Nós vamos a um pequeno intervalo e a gente já volta. Estamos de volta no Poderosamente. Poderosamente de hoje, abordando aí superação. E como o nosso convidado de hoje, eu, Maricele Bernini, recebendo aqui o Sebastião de Almeida Neto, popular Tião. Bom, Tião, você já, antes do intervalo, comentando o que mudou na sua vida, lógico que muitas coisas alteram, até eu acho que a tua maneira de pensar, de encarar a vida, mudou, não mudou? Altera, eu digo assim, de ser... nem você imaginaria que você teria essa força. Altera, Antônio. A gente é ser humano, né? Alterou muito a minha vida. O modo de pensar, o modo de agir, De ver altera o sim, mundo. de ver o mundo com outros olhos. Você passa a ver porque você vê a sua vida ali que ia se acabar, porque o diagnóstico ele é pesado. Quando o médico vai dar esse diagnóstico, como é que é o procedimento? É direto ou dá uma segurada, uma Não, ele preparada? não segurou não, ele foi bem direto mesmo. Até a gente dá risada para não chorar, porque na No época momento, foi muito difícil mesmo. A Adriana que sabe que o tanto que eu vim chorando dirigindo o carro até São você João do pensa, Bahia. acabou tudo, né? Acabou, minha vida já era. Minha vida está acabando aqui. A gente não tem como não pensar, né? Naquele momento. Aí Naquele momento. depois que vem a mudança, a alteração, cabeça mais fria. Isso. E é isso que eu gostaria de te perguntar, Tião, porque ao longo da vida a gente passa por altos e baixos. É uma montanha russa, né? E para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão passando por momentos de fragilidade emocional, às vezes uma doença com um diagnóstico parecido com esse que você teve, ou vivenciando alguma fatalidade que teve na vida, o que você poderia falar para essas pessoas que você fez, que deu certo e que você sugere que essas pessoas façam também? Porque, igual você falou, o médico precisa ser sincero, né? Com o paciente, ele te deu a notícia que você tinha um câncer, né? Um linfoma,
e você precisaria, ao longo do tempo, passar por um tratamento. E a maneira, Tião, como você lidou e lida com tudo isso é que chama a atenção e faz com que isso reverbere positivamente na tua saúde, né? Igual você falou pra gente, você não tem sintomas, você não ficou doente, você faz um tratamento preventivo, mas para essas pessoas que não têm essa vivência que você tem, né, para as pessoas que estão adoecidas, porque você tem autoridade para falar sobre isso, porque esse diagnóstico ele acontece na tua vida. Mas o que você falaria para as pessoas que estão passando pelo momento da doença, ou para os familiares, né, os amigos dessas pessoas? O que você sugere que elas façam? A minha opinião para essas pessoas que têm a fé em primeiro lugar, e procurar as conversas boas, as conversas que vão deixar ela para cima, sabe? Deixar sempre otimista, que a cura hoje nós estamos numa época agora muito avançada do câncer. Há 8 anos atrás, o câncer matava muito mais. Hoje, o câncer, a chance de cura aumentou muito grande. E essa pessoa que precisa disso, espelhar em mim. Eu falo, eu tive fé, muita fé que ia ser curado, e procuro escutar a família, porque hoje a família é fundamental. E para a família, Tião, o que você teria para dizer? Porque às vezes a pessoa, é natural que ela fica mais fragilizada, mais enfraquecida emocionalmente, né? O que você diria para os familiares das pessoas que estão passando por um processo, né, de tratamento oncológico? Que eles falem, os familiares procurem dizer para essa pessoa, isso sim, que ela vai ser curada, coisas boas que vão erguer a autoestima dela e realmente vai ser curada mesmo, fazendo isso. Você tem um hábito, como é que é o hábito do Tião? Como é que é o Sebastião no dia a dia? 6 horas da manhã eu já estou indo para minhas funções. Eu trabalho no hospital ali, né? Faço uns plantão, eu faço viagem, eu tenho uma vida muito corrida. Mas houve um momento quando você veio o diagnóstico e falou, puxa, vou ter que parar. Passou pela tua cabeça ali, no momento ali, lógico? Antônio, não passou, não passou. Eu tive uma fé tão grande que eu ia ser curado, que no meu serviço, no meu trabalho, eu procurei ser o mais normal possível. Igual eu comentei no começo, como se fosse uma dor de cabeça que ia passar. Eu ignorei essa doença de um jeito que até eu me surpreendi comigo mesmo, sabe? Que foi muito forte, E viu? quando as Essa pessoas superação. perguntavam, como é que você reagia? Então, na época, a gente, no começo, foi difícil. A pessoa vinha, tal, aí você já queria chorar, sabe? Foi difícil. Mas daí foi assim, 1% falava coisas ruins e 90% falava só coisas boas para mim. Ajuda, né? Foi fundamental essa ajuda para mim. E o abraço? Da família, o carinho? Os meus filhos, minha esposa, Carinho ali, físico. sem comentários. Isso aí foi fora a fé inabalável. Se eu não tivesse uma família que eu tenho essa, eu não sei onde que eu estava aqui hoje. Agora fala um pouquinho, quem é o Tião? Pra gente sintonizar. O Tião é aquele trabalhador que gosta de ajudar os outros. Eu amo trabalhar naquele hospital. Pegar uma pessoa de maca, levar para Curitiba, levar aonde for possível. Eu gosto de coração de fazer isso. Fui treinado no trânsito, trabalhei muito tempo sobre trânsito, então eu não sou uma pessoa, gosto de respeitar mensalmente a velocidade, gosto do meu serviço no hospital, muito mesmo. Tião,
Nesses 9 anos de diagnóstico, teve algum momento que foi o mais difícil e que você falou assim, agora é entre mim e Deus? Teve alguma coisa muito difícil que você possa contar para gente? Ah, teve sim. Quando eu descobri, eu procurei, quando eu tive o diagnóstico, eu procurei uns outros médicos para mim saber a segunda e terceira opinião, para ver se realmente, na verdade, eu queria escutar o que o primeiro médico, na verdade, você quer escutar, não, você não tem isso, você vai fazer um tratamento e vai ser curado. E não, eu procurei segunda e terceiras opinião e realmente falaram o que o primeiro médico tinha falado, sabe? Mas sempre na fé da cura. Eu imagino que não foi nada fácil ir em busca da segunda opinião, né? Não, não. Você fica, na verdade, você fica desinquieto mesmo, sabe? Com o problema. Você não dorme de noite, você vira na cama aqui, dali. Olha, é muito difícil. Só para quem já passou ou está passando por isso, não é fácil. Eu percebo que quando você fala da sua esposa e dos seus filhos, você deixa muito claro o quanto esse apoio é fundamental e faz parte do seu tratamento. Teria, Tião, nesse momento, alguma coisa que você quisesse dizer para os seus filhos e para sua esposa? Para ficar registrado aqui? Com certeza. Nesse momento é só agradecimento por tudo que fez comigo e para mim, e está fazendo ainda. Então, é agradecimento de coração. E a gratidão é um sentimento que ilumina a vida, né? Isso, a gente que já remou muitas coisas aí, a gente fica, é um ego que a gente vai guardar até na nossa morte. Gratidão mesmo. Você, a essa altura, você está jovem ainda, tem aí toda uma vida pela frente. Tinha projetos, planos, como tem. Os planos naquele momento em que veio o diagnóstico, falou, puxa, mudou tudo, alterou tudo. Antônio, muda, muda. Quando você recebe um diagnóstico disso e quando você é um pouco sabendo o que pode acontecer com o diagnóstico, é muito pesado, viu? Olha, só para quem já passou mesmo, Algum momento questionamento, por que comigo, Deus? teve, teve, teve. Quantas vezes pensei, puxa, mas eu não bebo, não fumo, pratico esporte, por que veio isso Sempre me comigo? cuidei. Sempre me cuidei. Muitas vezes veio E isso. você chegou a alguma conclusão? Nos seus pensamentos te levaram a algum resultado dessa pergunta? Por que comigo? Você já teve essa resposta? Nunca tive. Nunca tive. Essa resposta ainda vai ficar ainda sem resposta. Ainda. Tião, bom, eu desejo sinceramente, de coração, que você continue saudável e que você tenha sempre, né, o apoio da sua família, dos seus familiares. Você é uma pessoa muito útil no seu trabalho, nas coisas que você falou aqui para gente, né? Eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre as questões da tua vida psíquica, psicológica, do mental. Como que está o seu mental hoje e como que você vive para que o seu psicológico esteja bem, para você continuar fazendo esse tratamento preventivo? Meu psicológico é o meu serviço. O meu serviço é todo dia fazendo o que gosto. E isso me ajudou muito e está me ajudando muito em ajudar as pessoas, sabe, isso eu tenho uma satisfação tão grande quando eu levo uma pessoa, a primeira coisa quando eu levo uma pessoa para consultar, é a primeira coisa que eu falo para ela: "O que deu a consulta? Deu certo?" Não, o Sebastião, o Tião,
a minha consulta deu certo. Eu fico numa felicidade tão grande de saber que aquilo está dando certo, que eu ajudei de certa forma, eu fico numa felicidade muito grande. As palavras, as palavras amigas das pessoas, quer dizer, você externa, mas também você recebe com muito agrado, né? Isso Quando mesmo. vem ali algo positivo, né? Isso mesmo. Então a gente as coisas negativas Você não gosta do negativo? eu não. Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa, sempre positiva. As coisas negativas eu sempre joguei de lado. Eu sempre ignoro, às vezes alguém fala uma coisa, pessoa uma palavra que magoa, eu tento mudar de Você sempre assunto, foi assim? eu sempre fui assim. Sebastião de Almeida Neto sempre foi assim. Quem me conhece sabe a pessoa que eu sou. E Mesmo o que eu jogando, e o que eu mesmo estou jogando falando. futebol, quando jogava futebol, que tem O futebol é o meu hobby desde os 13 anos, sabe. Eu falou em futebol, é comigo mesmo. gosta do esporte. Gosto, amo o esporte. Tá aí, portanto. Marcele, estamos aí já no adiantado da hora e vamos às nossas considerações finais. Tião, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Para você, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é você acordar de manhã, ter amor ao próximo e pensar muito na família. Quem não tem família hoje padece. Ok. Agradeço a você, tá? Uma vez mais, pela sua participação aqui, pelo seu depoimento aqui no Poderosamente, com o tema hoje, superação. E desejando sempre superação a cada dia, não só para você, para todos que nos acompanham. Marcele, obrigado a você Eu que agradeço, por mais Antônio, Tião. Poderosamente e agradecer, evidentemente, os nossos apoiadores, aqueles que nos apoiam. O Toninho Cesário, Supermercado Ecopar, Frigorífico Mais Fish, Júnior Bezerra, Célio Bernini, os nossos agradecimentos aos apoiadores. E você que tem acompanhado poderosamente, compartilhe os nossos vídeos, curta o nosso canal, né? Ou inscreva, melhor, no nosso canal. E nós agradecemos todos aqueles que têm participado, têm trazido aqui depoimentos e têm enriquecido muito aí o nosso programa. E para encerrar o programa de hoje, uma frase. O corpo pode alcançar o que a mente acredita. Por hoje é só. Agradecimento do Poderosamente e até o próximo programa.